crianças, tudo bem? Bom, vamos dar continuidade ao segundo bimestre, hoje com a aula 4 de língua portuguesa. Essa aula a gente vai ver lá no livro integrado, tá? Então, vocês peguem o livro integrado, lápis com borracha, ponta bem feitinha, que é para a caligrafia ficar bem bonita, certo? Vai lá, pega o seu livro, vou te esperar. Agora, nós vamos ver aí os conteúdos sinonímia e coesão que estão lá na página 19 a 21. Vamos também nessa aula ver encontros vocálicos, que nesse caso são classificados como ditongo, lá eu vou explicar direitinho, e vocês vão encontrar na página 24 a 26. Vamos dar continuidade aqui. Nós temos aí sinonímia, né? O que será isso? O que será sinonímia? Sinonímia é o processo utilizado quando nos referimos ao mesmo termo mais de uma vez. Seu objetivo é utilizar termos diferentes que tenham significado similar, a fim de tornar o vocabulário do texto mais rico e menos repetitivo. Então, a sinonímia é exatamente o que a tia tem falado sobre os pronomes, sobre a coesão. O pronome ele vem para substituir o nome, como a tia explicou na aula de pronomes. Você usa o pronome para evitar repetições. A sinonímia também é a mesma coisa. Tem esse mesmo objetivo. Só que você não vai usar, no caso da sinonímia, não é só pronomes. Ele usa outros termos que tenham o mesmo significado do termo já usado, para evitar repetição e para tornar a leitura uma leitura prazerosa, uma leitura que flui de maneira gostosa. Porque se você fica repetindo a mesma palavra, o mesmo termo, fica uma leitura cansativa e feia, não é legal. Então, a sinonímia ela é exatamente isso, ele é o processo utilizado quando nos referimos ao mesmo termo mais de uma vez, só que usando palavras diferentes. Eu vou exemplificar já já e você vai entender melhor, tá? Então, vamos aí para coesão. O que é coesão? Como a tia já falou, a coesão digamos que é a ordem do texto, é como você liga os termos dentro do texto para que o texto fique também prazeroso de ser lido, para que não tenha repetições, né? Seja uma leitura gostosa. Então tá aí, coesão trata-se de uma maneira de recuperar a frase B, na frase B, um termo presente em uma frase A. Exemplo: pegue 3 cerejas. 3 cerejas. Coloque-as sobre a mesa. Coloque-as está se referindo a quem? A cerejas. Porém, eu não usei novamente a palavra cereja, para que não fique repetitivo. Então, a coesão é isso, é o texto fluir de maneira gostosa, né? É você organizar as suas ideias fazendo ligações sem repetições, né? Sem usar muito repetições. Deixa eu falar essa frase aqui repetindo para vocês perceberem como não fica muito legal. Olha, pegue 3 cerejas, coloque as 3 cerejas sobre a mesa. Repetir cerejas e não é necessário, né? Aqui nós continuamos com sinonimia, é o fato de haver mais de um vocábulo com a mesma ou quase a mesma significação. Como a tia disse, aqui eu trouxe um exemplo para que vocês consigam entender melhor. Vamos ler? Na Lua, há muito mais água do que se imagina. Pesquisadores realizaram essa descoberta analisando a crosta do único satélite da Terra. Nós percebemos aí que tem palavras destacadas nesse texto. É porque aí nessas palavras estão sendo empregadas a sinonimia, que é o fato de evitar a repetição, né? Olha aí, nós temos Lua e temos único satélite da Terra destacado. Quem é o único satélite da Terra? É a Lua. Então primeiro ele usou a palavra Lua e no finalzinho da frase ele usou a expressão único satélite da Terra. Ou seja, ele não repetiu Lua, ele evitou a repetição da palavra Lua e ainda acrescentou uma informação a mais a esse texto. Viu? Fica bem melhor. A tia colocou aí. Qual é o objetivo da sinonímia? Evitar a repetição.
dar coesão ao texto, fazer com que seja uma leitura prazerosa, que flua de maneira gostosa. Nós podemos usar também, para deixar os nossos textos coesos, mais gostosos de serem lidos, as palavras sinônimas, né? Os sinônimos são palavras de sentido igual ou parecido. Eu trouxe aqui alguns exemplos, porque sinônimos vocês já viram, tenho certeza que todos lembram ainda. Sinônimo de belo, bonito, de brado, grito, bruxa, feiticeira, carinho, afeto, carro, automóvel, cão, cachorro, viu? Eu posso substituir, eu posso usar duas palavras diferentes com o mesmo significado e evitar a repetição. Vamos lá. Aí nós temos, em um texto, o uso de sinônimos para se referir a um termo já dito, além de evitar a repetição, permite a continuidade do tema. Para evitar a repetição, é possível substituir uma palavra por uma expressão equivalente, contribuindo para o autor do texto apresentar mais informações. Aí tá aí, aquele mesmo exemplo que a tia colocou lá. A Lua, e aí no finalzinho ele informou, ou ele relembrou para os leitores, que a Lua é o único satélite da Terra. Assim, evitou a repetição da palavra Lua. A expressão único satélite da Terra refere-se à palavra Lua. Seu uso evita a repetição e também fornece mais informações ao leitor, que fica ciente de que a Lua é o único satélite da Terra. Viu que legal? Como é bem fácil esse conteúdo? E esse também está lá no livro. Tá aí, ó. Tá lá no livro. Vocês vão encontrar lá direitinho. Aqui são aqueles quadros que a tia sempre fala que você deve dar bastante atenção e estudar eles, tá? Aqueles quadrinhos coloridos. Agora nós vamos aí para o nosso próximo tópico, que é encontro vocálico. Nesse caso, vão ser classificados como ditongo, mas a tia deu uma relembrada básica, né? No que vocês já conhecem, né? Lá no terceiro ano vocês já viram as classificações do encontro vocálico. Agora a gente vai ver só ditongo, mas a tia relembrou um pouquinho, tá bom? Vamos lá. Encontro vocálico. Os encontros vocálicos podem ser ditongo, tritongo e hiato. Uma vogal é um som nítido, emitido com passagem livre de ar pela boca. Vamos lá? Lê com a tia essas vogais? Vamos lá? A, E, I, O, U. As letras I e U, quando acompanhadas de outras vogais, são consideradas semivogais. Vamos entender. Quando eu escrevo uma palavrinha e as vogais I e U estão lá juntinhas, acompanhadas de outras vogais, elas são consideradas semivogais. Existem 3 tipos de encontros vocálicos: ditongo, tritongo e hiato. Nessa aula nós vamos relembrar do ditongo. Vamos lá. Para fixar. Lembrando que isso aqui está lá no livro. Quando uma palavra apresenta 2 ou mais sons vocálicos, em seguida dizemos que ocorre um encontro vocálico. Quando as letras que representam os sons vocálicos ficarem em uma mesma sílaba, ocorre o ditongo. Então, nós estamos vendo aí. O ditongo é quando as vogais estão juntinhas e eu faço a separação silábica da palavra e elas continuam juntas na mesma sílaba. Aí eu tenho um ditongo. O encontro vocálico da palavra apaixonada é formado pela vogal A e pela vogal I, que recebe esse nome porque é pronunciada pela semivogal I, que recebe esse nome porque é pronunciada com menos intensidade do que a vogal A, que a antecede. Em palavras com esse tipo de encontro vocálico, é comum o falante suprimir as semivogais na pronúncia.
Você se lembra de algum outro exemplo? A tia deu aqui o exemplo de apaixonada. Vamos repetir com a tia essa palavra apaixonada? Vamos lá. Apaixonada. Prestem bem atenção que quando eu falo pai, o A sai forte, pai, mas o I sai fraquinho, não é? Olha, apaixonada. E se eu for separar essa palavra em sílabas, o A e o I vão ficar juntinhos na mesma sílaba. Por isso, essa palavra é um exemplo de ditongo, encontro vocálico classificado como ditongo, porque quando eu separo as sílabas da palavra, as duas vogais que estão juntinhas permanecem na mesma sílaba. Certinho? Nós temos aí alguns exemplos de ditongos. Aí aqui eu trouxe a palavra separadinha para você ver, tá? Olha aqui, ó. Herói. É um ditongo, por quê? Porque as duas vogais estão juntinhas, na mesma sílaba. E quando eu fiz a separação, elas continuaram juntinhas. Então, isso é o que caracteriza os ditongos. Nós temos aqui boi, cai, céu, fui, mãe, cãibra, põe e chão. Todas essas palavras são exemplos de ditongos. Estou com muita saudade de vocês. Não vejo a hora da gente poder se ver novamente, tá? Então, tá aí. Até a próxima aula. Beijos!